E aí, pessoal, tudo tranquilinho? Aula número 10, apostila número 1, o mapa do mundo. Vamos conversar aqui sobre as dimensões terrestres. Vamos lembrar das linhas do globo. As linhas horizontais nós chamamos de paralelos. As linhas verticais nós chamamos de meridianos. O maior paralelo é a linha do Equador, que tem 40 mil quilômetros. E qual é o maior meridiano? Isso não existe. Todos são do mesmo tamanho, visto que todos se convergem nos polos. Atenção nisso, hein? A linha do Equador tem 40 mil, mas a linha de Câncer ela tem uma quilometragem menor. A linha de Capricórnio tem uma quilometragem menor. Quanto maior a distância do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, menor será o paralelo. Os paralelos não se encontram, já os meridianos se encontram nas extremidades. Lembrem-se disso. Vamos lembrar que a linha do Equador divide em norte e sul, enquanto que, apesar de não ser Greenwich aqui, né? Greenwich passa mais aqui, mas vamos lembrar que Greenwich divide em leste e oeste. Outras palavras comuns aqui nessa aula 10 é aquela história de norte ou setentrional ou boreal, sul ou meridional ou austral, leste ou oriental, oeste ou ocidental. Atentem-se a isso. Em relação às terras emersas, repetindo então, o nosso planeta, apesar do nome ser terra, predominantemente na superfície, aproximadamente 70% é água. Nessa divisão entre continentes e oceanos, nessa divisão entre terras emersas e terras imersas, o que nós discutimos? O nome dos continentes, o nome dos oceanos e a posição. Um assunto rotineiro em prova é limites e fronteiras. Posicione, um continente. Quais são os seus limites naturais? O que é um continente? Uma grande porção de terra cercado de água por todos os lados. Grande porção de terra cercada de água por todos os lados. Mas olha a Europa, não se encontra assim, né? Alguns chamam de Eurásia, porque alguns acham, ou pelo menos uma questão de geografia física, que a Europa é uma península de algo maior que seria a Ásia. Então, por uma questão de corpo único, por uma questão de corpo físico, alguns consideram Eurásia. Mas por que separamos? Nós os separamos por uma questão cultural e por uma questão econômica. Aqui você teria, como tem, os montes Urais, o lago Ural, o rio Ural, o lago Mar Cáspio, que separa Europa e Ásia. Mas o que realmente separa Europa e Ásia vai muito além de uma montanha. Tem um lance cultural, tem um lance econômico. Bem, então atente-se à posição dos oceanos Pacífico, Índico, Atlântico, a posição das linhas. E o que é muito comum nesse tipo de exercício? Palavras como totalmente, predominantemente, parcialmente. Um exemplo, o continente africano é um continente que está nos 4 hemisférios. Se você usar a referência do Equador, ele está no hemisfério norte, ele está no hemisfério sul, ele está no hemisfério leste, ele está no hemisfério oeste. É um continente que está nos 4 hemisférios. Diferente da Oceania, que seguindo a linha do Equador, está no hemisfério sul. Seguindo a linha de Greenwich, ele está no hemisfério leste. Está em 2 hemisférios. E a Europa, seguindo o Equador, está no hemisfério norte. Seguindo Greenwich, está no leste e no oeste. Mas cuidado, como eu disse, com as palavras parcialmente, predominante, totalmente.
Exemplo, a Europa, ela está totalmente no hemisfério norte. Ela está predominantemente no hemisfério leste e parcialmente no hemisfério oeste. Ok? Vamos seguir um pouquinho. Então, atente-se, né, à questão da posição dos continentes, o nome dos continentes, os limites naturais. Seguindo e lembrando que Antártica é continente. O Ártico não é continente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por que não? Porque é apenas gelo. Aqui é rocha coberta de gelo. Ok? Seguindo. Como também eu poderia dividir o globo? Vamos reconhecer, né, a divisão do mundo em zonas climáticas. Olha o nosso Brasil aqui. 3 zonas climáticas: tropical ou intertropical, temperada, polar ou glacial. E como o nosso assunto aqui ainda é localização, ainda é onde está tal determinada região, vamos trabalhar de novo com aquelas palavras: parcialmente, predominantemente, totalmente. Aqui você tem um continente africano, predominantemente uma área tropical, parcialmente na temperada norte, parcialmente na temperada sul. Aqui você tem um Brasil, né, aproximadamente aqui, predominantemente numa área tropical, parcialmente numa área temperada sul. Lembre-se que isso aqui é posição. Não se reflete de uma forma 100% em clima. O sul do Brasil está numa área temperada, mas não quer dizer que é um clima temperado. Aqui é um clima subtropical. Mas dá uma boa noção de clima, correto? Uma área tropical mais quente, uma área tropical mais úmida, uma área temperada. Você teria as 4 estações do ano. Já uma zona polar, uma área com médias bem baixas, uma amplitude térmica maior. Desertos, sim, porque não chove. Desertos não é uma questão de temperatura, deserto é uma questão de pluviosidade. Então, zonas climáticas, tropical, temperada, polar. Seguindo, América, continente americano. Americanização, um assunto muito cobrado nas últimas provas, principalmente das grandes, Unicamp, USP, Unesp, as grandes de São Paulo, mas também muito comum aí no Enem, que é o maior de todos. Você tem o continente americano. Esse continente americano, dividido em estados, com letra maiúscula, dividido em países. Você tem um mapa aí que está representando uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. A América do Norte, cuidado, México é América do Norte. México não é América Central. A América Central é somente esse istmo, somente isto aqui, que começa aqui, né, na Colômbia e vai toda essa tripinha aqui até chegar aqui no México. Então, esse trecho aqui é América Central, também chamada de istmo. Istmo é uma porção de terras que liga 2 porções maiores. Bem, voltemos à América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e México. Aqui tem uma possessão da Dinamarca, a Groenlândia. Aqui tem o Alasca, que pertence à Rússia, e os Estados Unidos, malandramente, comprou o Alasca. Aqui você tem uma América do Sul, também aí muito comum em prova, né? A questão dos blocos econômicos, como o Mercosul, a questão da Venezuela, a crise que está enfrentando, a questão da Colômbia. É fundamental, como nós já dissemos na primeira aula, qualquer questão que envolva geografia, comece pela palavrinha onde. Onde está sendo tal problema, onde está sendo tal situação. Então aqui você tem uma América do Sul, uma América do Norte e uma América Central, que é dividida em América Central continental e insular, as ilhas. Há outras divisões também, como América Central insular, Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas. Mas fiquemos por enquanto, América do Norte, América Central e América do Sul.
Mas é a única divisão do continente americano? Você sabe que não. Essa é que nós estamos trabalhando. Você tem uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. A América Central Istmica, que liga uma parte a uma outra parte grande, essa tripa aqui. E aqui você tem uma América Central Insular, aqui Cuba. Polêmico também o que acontece em Cuba, como também o que acontece na Venezuela, na Colômbia, aqui na América Central, as migrações. Então fique atento aí, dê uma olhadinha nos vestibulares, dê uma olhadinha nos jornais, as questões das migrações, no caso Estados Unidos e México, Estados Unidos e Canadá. E aqui a questão América do Sul. Mas isso é uma divisão tradicional, já bem conhecida aí por todo mundo. Tem uma outra. Não divido a América em 3 grandes porções. Eu divido a América em América do Norte. Não, eu divido a América em América anglo-saxônica e América Latina. Qual é a fundamental diferença? Aqui, nesse amarelo, representando então a América anglo-saxônica, é a América desenvolvida. E aqui, a América subdesenvolvida. Olhe o critério anterior. México está na América do Norte. E agora, México é América Latina. Então você tem uma América Latina, que é do México para baixo, incluindo o México, e você tem uma América anglo-saxônica, que envolve apenas 2 países. Lógico que são questões históricas, principalmente, que diferem os 2 grupos. Aqui você tem uma América anglo-saxônica, povoada principalmente por ingleses e franceses, aqui nessa ponta, né, Quebec, mas também ingleses e franceses, enquanto que aqui, predominantemente, portugueses e espanhóis. Portugal ficou por conta do Brasil, um único país, mas com mais de 200 milhões de habitantes. E aqui uma predominância de espanhóis, mas cuidado, predominante, não quer dizer único. Exemplo, o Haiti foi colonizado por franceses, a Guiana foi colonizado por ingleses, Suriname colonizado por holandeses e assim vai. Então aqui uma América que foi colônia de exploração e aqui uma América que foi colônia de povoamento. Os problemas existem em todo o globo, mas é nítido que na América Latina há uma dependência maior econômica, há uma economia muito dependente do setor primário. Aqui nós temos uma América anglo-saxônica mais desenvolvida, vanguarda tecnológica, a questão da exportação de produtos de alto valor agregado. Então você tem uma América anglo-saxônica e uma América latina. Seguindo o barco. Resumidamente seria isso. Critérios, portanto, diferentes de você dividir uma América. Você tem uma América do Norte, Central e Sul. Aqui você tem uma América anglo-saxônica e uma América latina. Certinho? Divisões do continente americano. Pessoal, aí vamos nas atividades. Atividade número 1, Federal, Minas Gerais. Atenção aos mapas, né? Distribuição dos continentes e oceanos no globo. Vamos trabalhar primeiro com o que o mapa está mostrando. Aqui a posição da latitude, 0 grau de latitude, e aqui 90 graus de latitude, a distância em relação à linha do Equador. Ok? O que nós podemos perceber? Que o hemisfério norte ele tem mais terras que o hemisfério sul. Tanto é que ele também é chamado o hemisfério das terras. Aqui o hemisfério das águas tem menos terra que o hemisfério norte. Isso é uma primeira análise. Em relação aos oceanos, nós podemos perceber que as águas elas estão concentradas em uma região do globo, nessa latitude. Que olha a latitude e o quanto tem de água. Aqui uma latitude maior e tem menos água. É isso que nós trabalhamos com essa linguagem cartográfica, milhões de quilômetros quadrados. Então aqui você tem um mapa, que aqui mostra o tamanho, né? E aqui mostra a latitude. Bem, então vamos trabalhar questão por questão. Questão 1A.
A partir da análise, é incorreto. O autor da questão quebrou o galho, pois em letras maiores aqui não é muito comum. Então, tome muito cuidado em prova. É muito comum palavras como incorreto, exceto, somente, todos, predominante, parcialmente. Cuidado. No caso aqui, nós vamos descobrir, tentar achar a frase incorreta. Letra A. A zona intertropical possui grande parte das áreas oceânicas, ao passo que as maiores extensões continentais se localizam nas médias e nas altas latitudes. Bem, então vamos primeiro à zona intertropical. Espera aí, zona intertropical? O que é isso? É aqui, ó. Zona intertropical entre Câncer e Capricórnio. Aqui é uma área intertropical. Vamos voltar lá. Na zona intertropical, possui grande parte das áreas oceânicas, é verdade, ó. Intertropical, porque eu troco de Câncer, ele está numa linha de 23 graus, e Capricórnio, 23 graus. Então, aqui é uma área intertropical, realmente muita área oceânica. Ao passo que as áreas continentais se localizam nas médias e altas latitudes. Verdade, ó. Aqui é uma baixa latitude. Mas aqui é uma média latitude, ó. Tem mais terras na média latitude que numa baixa latitude, 0. E aqui é 60, 40. Ok, a letra A, verdadeira. A letra B. As áreas continentais são mais extensas na zona ártica do que na Antártica. Então, repetindo, as áreas continentais são mais extensas na Ártica que na Antártica. Primeiro, vamos lembrar aquele conceito. O Ártico não é continente, o Antártico é continente. Mas vamos seguindo. Não estou falando do continente, estou falando da zona polar. Quando começa a zona polar? A zona polar começa com o Círculo Polar Ártico. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha um aqui. Aqui. Aqui é a zona polar. Aqui é a zona polar. Por esse mapa já é nítido que aqui tem muito mais terra do que aqui em cima, né? Mas vamos voltar lá na questão. As áreas continentais são mais extensas no Ártico do que no Antártico. Não é verdade. Nas áreas da Antártida tem mais terra que no Ártico. É a partir do paralelo número 66. Ok? Então essa já está errada. Seguindo a outra, já achamos a errada, vamos para a outra. O Oceano Atlântico, comparado aos demais, apresenta uma distribuição mais equilibrada. Verdade? Olha o Atlântico, ele é mais equilibrado. Seja no norte ou seja no sul, há uma distribuição mais homogênea de água. Diferente do Pacífico, que está concentrado em baixas latitudes, e diferente no Índico, que está concentrado no hemisfério sul. O Oceano Índico, comparado aos demais, ocupa uma posição mais austral, além de possuir parte significativa localizada em latitudes tropicais. O Oceano Índico, comparado aos demais, ocupa uma posição mais austral. É verdade, é austral, é sul. Além de possuir uma parte significativa localizada em latitudes tropicais. É verdade também, né? Então, errado é somente a letra B. A D está certa. Pode até parecer meio estranho, mas é verdade, né? O Oceano Índico, comparado com os demais, ocupa uma posição mais austral. Austral é sul. Além de possuir parte significativa localizada em regiões tropicais. Mas ele é predominantemente no sul. Portanto, a resposta, a errada, é a letra B. Vamos partir para a número 2. A número 2, a partir da observação, somente podemos afirmar que o continente americano é atravessado por diversas linhas de latitude norte e sul. Bem, tá certo. O continente americano, ele é cortado por Câncer, por Capricórnio, por Câncer, pelo Ártico, pelo Antártico não. Já caiu em alguns vestibulares tentando justificar, tipo, por que o norte da América do Norte
é mais frio que o sul da América do Sul, porque ele está mais perto do polo, né? Ele é cortado pelo Ártico. Ártico, Câncer, Equador, Capricórnio. Uma grande extensão latitudinal faz a América ser cortada por várias linhas. Verdadeira. A África é um continente cuja maior parte encontra-se na latitude oeste. Um erro. Latitude não é oeste. Latitude ou é norte ou é sul. Então aqui tem um erro. A Ásia encontra-se a oeste da Europa. A Ásia está aqui. A Europa está aqui. A Ásia, ela está a leste da Europa. E não oeste aqui, ó. Aqui é leste, aqui é norte, aqui é sul, aqui é norte, sul, leste e oeste. Então a Ásia, ela está a leste. Cancelamos. A Oceania possui as linhas de mais elevados valores de latitude e longitude. Latitude e longitude quer dizer então que a Oceania ela está mais longe do Equador, está mais longe de Greenwich. Não é verdade. A Antártida mesmo está numa latitude muito maior. E o próprio norte da Europa está numa latitude muito maior. Aqui é a Ásia, está numa longitude muito maior. Bem, então ela é falsa. E aí, a América do Sul estende-se pelos hemisférios ocidental e oriental. América do Sul, hemisférios ocidental e oriental. Está errado, oriental não. Apenas o ocidental. E uma última, acho que é a última questão, vamos ver aqui. Última questão. Essa é legal, hein? Essa é um mapa aparentemente de ponta cabeça. Está errado? Não. Olha a orientação aqui, apontando do norte para baixo. Né? Mundo político. Você tem os números dos continentes aí, os números de países, né? Número de países. Então vamos trabalhar. Para facilitar o serviço, eu fiz isso. Pessoal, então, como vai ser a questão 3? Esse é o original da questão, né? Aparentemente um mapa de ponta cabeça, não está errado, só não está do nosso hábito, né? Colocar o norte para baixo. Vamos seguir, mas para facilitar eu inverti. Norte, sul, leste, oeste. Tá? Eu apenas virei o mapa para que nós possamos trabalhar aqui de uma forma mais tranquila. Olha, eu apenas virei o mapa de ponta cabeça. Tem alguns países indicados. Número 1, Estados Unidos da América. Né? Número 4, Argentina. Número 3, Angola. Número 2 é a China. Então você tem alguns países indicados aí. Assinale com V ou com F as seguintes afirmações. Então, como que seria? O país 4, 4 é Argentina, localizado no hemisfério oriental. Não, esse hemisfério aqui é o hemisfério ocidental. Cuidado que aí no original o mapa está de ponta cabeça. Né? Vai que no primeiro olhar, né? Então tome cuidado. A Argentina ela está no hemisfério ocidental. Então a primeira aí é falsa. A segunda, o país 2, vamos achar o 2 está aqui, é a China. O país 2 está com a maior latitude e longitude que o 3. O 3 está aqui. Realmente, o 2 ele está numa latitude maior e numa longitude maior. Ele está mais longe do Equador e mais longe de Greenwich. Realmente verdadeiro. Questão, terceiro parênteses. O país número 1, poderoso Estados Unidos da América, localiza no hemisfério ocidental. Verdade. E está numa alta latitude. E a número, quarto parêntese, o país 3 está no hemisfério oeste. Angola? Não, esse aqui é a Namíbia, aqui embaixo, hein? Colonização alemã. Aqui é a Angola, colonização portuguesa. O país 3 está localizado no hemisfério oeste, não. A linha de Greenwich entre leste e oeste. Oeste é aqui, ó. Bem, aí já estaria errado. Alternativa E. FVVF. Pessoal, valeu, tamo junto.
fique em casa, evite aglomerações e virão novas aulas aí. Estamos totalmente à disposição, ok? O WhatsApp meu tá aí. Valeu!